Primeira Epístola do Apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Tema desta mensagem: arrependimento. A característica do Evangelho é a simplicidade. Quando o apóstolo Paulo declarou ao carcereiro de Filipos os termos da salvação, disse apenas: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 16 e verso 31. O apóstolo Pedro, falando sobre o mesmo assunto, afirmou: porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4 verso 12. Nenhum outro a não ser o de Jesus Cristo. Os pecadores, confrontados com a necessidade da salvação, frequentemente se deixam confundir com a simplicidade da salvação oferecida por Deus. Satanás, não podendo subtrair coisa alguma das condições ou do plano da salvação, porque Deus já reduziu este plano e essas condições ao mínimo irredutível, ele só pode confundir a mente dos pecadores, adicionando alguma coisa e não subtraindo. Se Deus tivesse imposto condições para a salvação, Satanás poderia anular essas condições e impedir os homens de alcançar a salvação. Mas desde que não há condições, e a salvação é um fato simples, cuja única condição é crer, o método usado por Satanás para enganar os homens tem sido de fazer acréscimo à simplicidade do Evangelho. É por essa razão que muitos pregam a salvação pela fé e boas obras, ou salvação pela fé e batismo, ou salvação pela fé e pertencer a uma igreja, ou ainda a salvação pela fé mais arrependimento. Todas essas são tentativas para perturbar a mente do homem que precisa ser salvo, em relação ao ponto focal e ao plano básico da redenção. É nossa intenção falar a doutrina do arrependimento. Isto tem grande importância pelo fato de tantas mentes virem sendo confundidas quanto à simplicidade da salvação pela deturpação do ensino das Escrituras a respeito desta importante doutrina. Confiamos que o ouvinte descobrirá nas Escrituras não apenas a simplicidade do plano da salvação, mas a parte que o arrependimento desempenha na salvação da alma. Consideraremos a palavra arrependimento. Essa doutrina do arrependimento tem sido tremendamente prejudicada pelo conceito errôneo alimentado pela maioria dos homens, pois quanto a palavra arrependimento é usada, traz à mente do indivíduo comum a ideia de tristeza pelo pecado. Geralmente lhe ocorre a imagem de alguém em cuja face corre lágrimas de remorso e cujos lábios proferem promessas de mudanças e um voto de jamais cair no mesmo pecado. E essa tristeza pelo pecado é geralmente chamada de arrependimento. Entretanto, está mais longe do conceito da palavra de Deus do que essa ideia de arrependimento significar tristeza pelo pecado. Na palavra de Deus, descobrimos que a palavra traduzida por arrependimento quer dizer mudanças de ideia. Significa literalmente virar. Trata-se de uma volta muito mais mental do que física. Uma mudança de rumo, mudança de direção, mudança de atitude. Este é o significado da palavra. Assim, tal mudança de ideia, como prescrevem as Escrituras, quando falam de arrependimento, pode trazer tristeza pelo pecado, mas será a consequência de alguém ter visto o seu pecado à luz da santidade de Deus e ter mudado de ideia, louvado seja o nome do Senhor, em atitude à relação dele mesmo. O Senhor nos dá uma ideia clara do conceito do arrependimento. Nesta parábola de Mateus capítulo 21, versículo de 28 a 30, lemos: um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Nesta parábola, o segundo, que tinha recebido a ordem de ir trabalhar na vinha e disse não quero, depois se arrependeu. Que fez então? Mudou de ideia. Ele negou-se a atender a ordem de seu pai. Se conformou com ela. Essa mudança de ideia nada mais, nada menos é do que arrependimento.
Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 e 25, encontramos o objeto particular que produz o arrependimento. Paulo escreve: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Apresentando as qualidades que deve ser o servo do Senhor, o apóstolo dá ênfase à ideia de que ele tem habilidade para ensinar. É claro que ele deve ensinar a palavra de Deus, de acordo com 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. À medida que o servo de Deus ensina a sua palavra, a verdade que ele apresenta será introduzida pelo Espírito na mente do ouvinte, e a atitude dele irá modificar-se segundo a verdade a ele apresentada. Louvado seja Deus! Esta mudança no modo de pensar a respeito da verdade revelada pela palavra de Deus é chamada em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 25, de arrependimento. A salvação será precedida pelo arrependimento. Aquele que se volta para Deus aceita seu julgamento sobre o pecado, aceita o fato de que necessita de um Salvador, aceita o fato de sua culpa e de sua perdição sem Cristo e a realidade do seu desamparo. Afasta-se assim da sua autorretidão, na qual confiava, de suas boas obras e de sua igreja como meio de obter a salvação, voltando-se para o Senhor Jesus Cristo, aceitando o fato do julgamento de Deus sobre o pecado. Louvado seja o nome maravilhoso do Senhor Jesus Cristo, e recebendo assim Jesus Cristo como seu Salvador pela fé, como aquele sobre quem recaiu a sentença que cabia a ele como pecador. Em muitas ocasiões eu tive o privilégio de abrir a palavra de Deus diante dos homens e mulheres, a fim de mostrar-lhes que estavam perdidos e condenação de Deus por causa da sua injustiça, mas que Deus lhe oferece salvação através de Jesus Cristo. E tenho tido a alegria de ouvi-los dizer: aceito a Jesus Cristo como meu Salvador pessoal. Quase invariavelmente a emoção é tão grande que a pessoa não pode refrear as lágrimas que lhe veem os olhos ao sentir-se maravilhado de pertencer à família de Deus. A salvação vem pela fé, glória a Deus. Ela não depende da tristeza pelo pecado, mas da fé no Senhor Jesus Cristo, que se ofereceu como sacrifício pelos pecados do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Se Cristo não é o seu Salvador, a salvação independe de qualquer experiência em que você extingue suas emoções com o fim de entristecer-se pelos seus pecados. Mas, glória a Deus, depende isto sim de uma mudança de opinião. Você o rejeitou, você o repudiou, confiou em suas próprias obras, suas obras de justiça. Pare um pouco agora e pense no seu futuro. Confesse-o agora nesta hora, Jesus Cristo como seu Salvador, e tenha uma esperança feliz em uma eternidade sem fim. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Tema de nossa mensagem: regeneração. Dentre as muitas experiências do homem na vida, a que certamente melhores recordações lhe traz, e se destaca entre todas, é a do momento em que o primeiro filho lhe é colocado nos braços. Ele segura aquela criatura tão pequenina, olha para aquele rostinho vermelho, enrugado, choroso e diz: é meu. Quantos sonhos, esperanças, desejos e ambições enchem o coração do pai naquele momento. O pastor tem repetidamente o privilégio de ir ao hospital onde nasceu uma criança, e quase sem exceção, depois de falar com os pais do bebê, o pai lhe diz: venha até o berçário, quero mostrar-lhes meu filho, exibindo toda a sua alegria de pai. Nunca nos cansamos de admirar o milagre do nascimento. Ao contrário,
Maravilhamos-nos cada vez mais com o milagre de uma nova vida que vem ao mundo. Os céus nunca cessam de se maravilhar, louvar e agradecer ao Deus da criação e o Deus da recriação pelo milagre do novo nascimento. Nosso Senhor Jesus Cristo, falando a Nicodemos, disse: importa-vos nascer de novo. O apóstolo, em Tito capítulo 3 e versículo 5, afirmou: não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O novo nascimento de João 3 é chamado de regeneração. Em Tito 3 e 5, a mesma verdade nos é apresentada sobre um outro termo, e em Efésios 2 e 1, onde o apóstolo diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. As palavras da vida, ou vivificar, têm o mesmo conceito que nascer de novo ou regeneração. A palavra de Deus frequentemente faz referência àqueles que são filhos de Deus. Em 1 João 3 lemos: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Versículo 2. Vede que quão grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Versículo 1. E nós o somos, disse o apóstolo. Louvado seja Deus. E quando é feita alguma referência àqueles que nasceram da família de Deus como seus filhos, as Escrituras empregam o mesmo conceito básico usado por Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo falou a Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Em 2 Coríntios 5 e 17 lemos: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Assim, quer falemos sobre nascer de novo, novo nascimento, regeneração, vivificação, tornar vivo, filho de Deus ou nova criatura, todas essas palavras trazem à nossa mente o milagre do novo nascimento. E é este milagre do novo nascimento que queremos considerar quando usamos o termo doutrinal regeneração. A palavra regeneração é latina e significa renascer, nascer de novo, ser gerado outra vez. E mesmo que haja alguma dúvida sobre a significação da palavra regeneração, não deverá haver nenhuma sobre a expressão nascer de novo, nascer outra vez ou novo nascimento. Quem nasce neste mundo, nasce espiritualmente morto. Precisa, por isso, nascer outra vez de um novo pai, em uma nova família, se quiser ter a vida eterna e se tornar um filho de Deus. Louvado seja Deus. Todas as pessoas, exceto Adão, vieram a este mundo de um mesmo modo, pelo mesmo nascimento. Este é o resultado da concepção, pelo qual os pais transmitem à criatura a sua natureza, a vida que eles mesmos já possuem. Se vamos nascer da família de Deus, isto deve dar-se através do milagre de um novo nascimento, de um novo Pai, que pode conceder-nos uma nova natureza, para que possamos ser feitos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Creio que esses fatos que estamos apresentando são bastante conhecidos, pois não há verdade mais importante do que esta afirmada por Cristo a Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Vejamos agora algumas passagens das Escrituras Sagradas que enfatizam diferentes aspectos desta verdade, para que você possa compreender a complexibilidade deste milagre, o novo nascimento. Louvado seja Deus. O milagre deste nascimento é um milagre complexo. Aquilo que recebemos com tanta naturalidade é a manifestação da excelsa grandeza do poder e sabedoria de Deus. No primeiro capítulo do Evangelho de João, versículos 12 e 13, nós lemos: a todos quantos receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Note que no versículo 13, deixando de lado ideias intercaladas ou subordinadas, João afirma: os quais nasceram de Deus. E nesta frase, nascidos de Deus, a ênfase é colocada no autor do novo nascimento. Deus é o autor do plano da salvação. O apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 1 e verso 30, nos recorda que Cristo é a sabedoria de Deus. Glória ao nome do Senhor. Em Romanos no capítulo 3 e verso 26, ele nos diz que a salvação a nós é oferecida em Jesus Cristo, e é a manifestação da sabedoria de Deus, pois Deus encontrou a solução para o problema de como ser justo e ao mesmo tempo fazer justiça ao ímpio.
O autor de nossa salvação é um Deus cheio de sabedoria. A salvação não foi resultado de uma reflexão tardia, como se depois do homem pecar, Deus descobrisse um meio de remendar uma brecha em seu plano. Mas a salvação foi ordenada em Cristo antes do princípio dos tempos. Fomos escolhidos em Cristo, diz a Bíblia. Paulo nos fala em Efésios 1:4, antes da fundação do mundo, a fim de que Deus pudesse manifestar sua graça e amor, misericórdia, sabedoria, justiça, retidão e santidade. Deus delineou um plano por meio do qual tudo o que ele pudesse ser mostrado em toda a sua radiância, em oposição às trevas do pecado. Glória a Deus para todo sempre. A salvação não teve origem no sangue, isto é, não é de linhagem humana, não veio pela vontade da carne, ou porque o homem tenha buscado a Deus quando se viu na escuridão. Não, 1000 vezes não. Não foi pela vontade humana, como se ele tivesse gerado sua própria salvação. O homem morto em transgressão não tinha desejo de Deus. Agora, a fim de que os céus pudessem ser habitados por toda a eternidade pelos seus filhos, Deus planejou e providenciou o milagre do novo nascimento. Ele mandou o Espírito realizar o trabalho, deu-nos o seu Filho para que ele pudesse suprir a base para a salvação pelo derramamento do seu sangue, e nos deu a palavra a fim de que pudéssemos conhecer o Filho e assim pela fé alcançar o milagre do novo nascimento. E agora, meu prezado ouvinte, falo-lhe diretamente a você. Você já nasceu de novo? Já foi regenerado? Você já se tornou filho de Deus? Se não, faça-o agora. Eu quero orar por você e também por sua salvação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.